Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Nação, bora falar sobre um assunto que vocês já devem estar por dentro, né? Não só hoje, todas as informações vindo aí desde o último dia 30 de dezembro sobre a volta do Orejuela ao Cruzeiro. Já era praticamente certo, né? Tanto pelas palavras do presidente do Cruzeiro, pelo presidente do Grêmio, a fixação, né, do Orejuela ao Clube Gaúcho através de uma compra. Todavia parece que as coisas mudaram nos últimos dias, e mais do que isso, né, não só parece como realmente mudaram, e eu vou trazer para vocês os bastidores sobre o que rolou, o porquê que o Orejuela ele volta ao Cruzeiro. E isso não é algo apenas imediato, pelo que, né, estamos apurando aí, é algo que realmente vai acontecer, ao menos perante ao Grêmio, né? Tudo indica que ao Grêmio o Orejuela não volta mais. Mas vou explicar para vocês o porquê, esta treta interna, esta treta entre os bastidores, e você vai poder aí também tirar suas próprias conclusões e comentar aqui, por favor, o que vocês estão achando de tudo isso. Beleza? Antes de mais nada, já peço para você deixar seu like, ajuda bastante aqui no engajamento dos nossos conteúdos. E eu peço também, por favor, se inscreva no canal. Batemos os 20 mil inscritos, né? Que tanto gostaríamos aí no final do ano passado. E agora, bora alçar voos maiores neste novo ano que se inicia, ano do nosso centenário, inclusive hoje, nosso Cruzeirão completando 100 anos. Mas bora lá, nação! Vamos tratar então sobre essa questão do Orejuela. O que pegou, né? Vocês já devem saber da questão contratual. O Grêmio deveria arcar com 3,5 milhões de euros. Isso é o que está no contrato, né? E foi acordado lá no início do ano passado, ainda quando o conselho gestor estava à frente do Cruzeiro. Naquele momento, o Grêmio já havia pagado 150 mil euros, que seria abatido desses 3,5 milhões. Então agora, né, até o dia 31 de dezembro, o Grêmio deveria ter pago, na teoria, 3,350 mil euros. Naquele momento do acordo, o dólar estava numa cotação que este valor ficaria por volta de uns 17 milhões de reais. E aí com, né, tudo que aconteceu no passado, a economia interna, o aumento e a valorização do dólar fora do país, a pandemia, né, tivemos uma alta bem elevada e fez com que esse valor chegasse aí na casa, inclusive, dos 23 milhões de reais. Tendo agora no final do ano descido aí para 21, 21,5. Fato é, né, até por conta disso o Grêmio utilizou como argumento com o Cruzeiro e chegou-se um acordo, né, de que o Grêmio pagaria um valor menor, né, todavia em menos parcelas, porque em contrato também falava que o Grêmio deveria pagar ao Cruzeiro esses 3,5 milhões de reais em 24 parcelas, ou seja, em 2 anos. Então teve um acordo para o Grêmio pagar 16 milhões de reais, tá bom? Diluído a cada pagamento de 2 milhões de reais, trimestralmente falando. Então a cada 3 meses o Grêmio depositaria 2 milhões de reais, né? Completando aí 8 trimestres, até quitar tudo isso, o que não mudaria muita coisa, né? Todavia o Cruzeiro ganharia, digamos, esse valor, né, de forma maior em menos tempo. Beleza? E isso, nação, era um acordo que já estava palavrado entre o Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, e o Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro. E isso já estava palavrado, já estava acordado. Essa informação, inclusive, da Gazeta Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, e confirmada, inclusive, por jornalistas de BH, de Belo Horizonte, né? Só que assim, no dia 30, né, praticamente aí faltando menos de 30 horas para acabar o ano, e o Grêmio tendo que assinar o contrato, idem o Cruzeiro, até o dia 31, o Cruzeiro, digamos que, né, deu 2 passinhos para trás e recuou no que havia acordado com o Grêmio e falou que só venderia o Orejuela perante ao que estava em contrato. O Cruzeiro queria, né, fazer valer o que estava em contrato, mesmo verbalmente tendo acordado outra coisa com o Grêmio. O Grêmio, obviamente, ele falou, bom, desta forma eu não aceito, né? O acordo, então, verbal, ele foi desfeito, bateu o dia 31, o Grêmio não fez a aquisição perante o que estava no contrato. Dia 1º mesmo, o Grêmio já havia enviado à CBF todos os documentos do jogador e ele já estava com o seu contrato reativado perante ao BID, beleza? E a CNRD. Então, qual que foi a treta? Foi justamente essa questão, nação, né? Do Cruzeiro
ter voltado atrás do que tinha acordado com o Grêmio. A diretoria do Grêmio não gostou de nada do que aconteceu, ficou realmente bem chateada, né? Inclusive, relatos, segundo da Gazeta Zero Hora, teve bate-boca, né? Teve bate-boca, ou seja, as coisas entre as diretorias não estão nada bem, né? Realmente, digamos, esta andada para trás do Cruzeiro criou ali um mal-estar bem grande. Fato é, as diretorias desse momento não estão se falando mais, não se falam. O Orejuela é jogador do Cruzeiro e o Grêmio não quer mais saber do jogador, tá bom? Agora, minha opinião, por que será que o Sérgio, juntamente com toda a diretoria, deu um passinho para trás perante essa situação? Nação, é apenas um achismo, isso não é informação. Mas, sabendo que, né, e aí tem um alarmante bem grande, sabendo que o Cruzeiro não tem mais para onde recorrer financeiramente, a não ser essa questão do Orejuela, para poder quitar os salários, né, que estão atrasados, daqui a pouco bate 3 meses. E quando bate 3 meses, consequentemente, qualquer atleta pode na justiça pedir rescisão contratual. Isso é o que fala, o que diz a lei trabalhista mais a lei Pelé, né, que é uma lei que rege aí alguns atributos do futebol. Se a gente for analisar esse contexto de um dinheiro que entraria e não vai entrar mais, a única justificativa plausível para o Sérgio, né, roer a corda, nação, é o Cruzeiro ter de repente recebido uma proposta financeiramente melhor pelos 50%, né, dos direitos econômicos que o Cruzeiro venderia, né, por esse valor aí ao Grêmio. É a única justificativa. Porque é real, o Cruzeiro precisaria muito desse valor. E teve muitos meses para chegar em um acordo com o Grêmio. E chegou no acordo. Então, aos 45 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro dá para trás, digamos assim, com certeza deve ter alguma proposta, algo em vista, né, que seja mais vantajoso do que esse acordo que havia sido feito aí com o Grêmio, né? Então é a única justificativa, pelo menos a minha opinião, vendo todos esses relatos e trazendo eles aqui para vocês. Mas comentem, o porquê vocês acham que de repente o Sérgio voltou atrás? Na minha modesta opinião, vou ser bem sincero, essa proposta que haviam acordado aí, né, desses 16 milhões de reais, para mim, é uma proposta ruim, né? Mas o Sérgio aceitou a proposta, então o acordo estava feito. Mas para ele voltar atrás, alguma coisa aconteceu. E aí, será que o Flamengo, o Palmeiras, algum outro clube fora do país, será que de repente sondou o Cruzeiro e fez uma proposta melhor? Talvez, né? Quem sabe um Flamengo, um Palmeiras ofereça, de repente até menos valor, mas ofereça jogadores também, né, junto com uma grana, que seria muito vantajoso para o Cruzeiro, já que sabemos, né, que teremos uma vez mais dificuldade no mercado para trazer nomes aí, né, que sejam à altura do Cruzeiro, né, para disputar uma Série B novamente. Então vamos aguardar, nação, vamos aguardar, mas a treta é essa, inclusive, repito, né, a relação entre as diretorias estão totalmente, né, rescindidas por conta, né, desta postura do Cruzeiro, mas eu gostaria de ouvir aqui os seus comentários sobre tudo isso. Fechado? Fato é que o Orejuela volta, vale lembrar, ele está contundido, tá? Então tem mais isso, provavelmente, pelo que diz a lei, ele vai acabar de se recuperar no Grêmio para depois ele voltar ao Cruzeiro, mas ele já não é mais jogador do Grêmio, ele não recebe mais diretamente do Grêmio, o contrato dele se encerrou agora no dia 31 de dezembro. Fechado, Chinazul? Então é isso. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido. Esse é o primeiro vídeo do ano que eu apareço, de muitos que virão, se Deus quiser. Fechado? Então até a próxima, Nação Azul. Fiquem com Deus. Eu fui e tchau!